Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Curados para Curar. E esse aqui é um podcast temático. Já já eu vou dizer para você o nome dele. A gente está aqui conversando, o Espírito Santo está nos direcionando e nós vamos formar esse nome juntos, tá bom? Então vem junto com a gente. Nós estamos agora chegando em dezembro, né? Terminando 2025. E sempre a gente fala assim, 2026 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente faz muitos projetos. Mas eu quero te convidar para que a gente possa fazer esses projetos junto com o Espírito Santo, convidando ele para fazer parte da organização do nosso próximo ano. Então hoje a gente está aqui para juntos traçarmos um roteiro. Um roteiro do que nós vamos fazer de diferente para viver coisas novas. Porque o calendário pode mudar de 31 de dezembro de 2025 para 1º de janeiro de 2026. Mas se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. E é sobre isso que eu quero te convidar para participar dessa série junto com a gente, tá bom? Vamos falar um oi pro pessoal? Vamos lá, Michele. Você que se percebe sempre patinando nas mesmas questões, o seu lugar é aqui junto conosco. Porque o que vai fazer com que o seu 2026 seja diferente é você começar a se perceber diferente. Então, fica aqui conosco que vai ser um bate-papo muito gostoso, que eu tenho certeza que Deus vai falar diretamente com você e você vai se mover diante daquilo que Ele vai falar com você. Kátia. Vamos lá, um prazer estar aqui de novo com vocês e agora nesses episódios aí onde vamos trazer muitas novidades, muitas coisas boas, vamos caminhar juntos e é uma alegria poder aqui trazer a consciência, que a gente possa nos olhar diferente, trazer a consciência, o que precisa de mudança para que a gente venha transformar o nosso ano de 2026. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês e agora com esse projeto lindo. Então, se você fala que sempre faz um projeto e não consegue concluir, ou você que nem pensa no projeto, né? Que muitas das vezes tem pessoas que nem elaboram o próximo ano. Então, você vai começar a elaborar a partir dessa série que nós estamos elaborando. E você que tem procrastinado, se considera uma pessoa procrastinadora, nós vamos te ajudar à luz da palavra e também com a ciência do comportamento humano. A gente vai ensinar você, trazendo o Espírito Santo, trazendo a ciência, o nosso conhecimento e deixar fluir tudo o que a gente precisa para que você tenha um 2026 bem diferente. Não adianta querer colher coisas novas plantando as mesmas coisas. Verdade. Porque a gente só colhe o que a gente planta, né? Sim, então, é isso mesmo. eu acho que agora é fazer parar. Tem momentos, o Senhor adora que nós estejamos em movimento. Isso. Mas eu aprendi com a vida que ficar parado também é um movimento. Sim, é um momento de você parar, refletir, porque senão é igual uma areia movediça. Você vai se movendo, daqui a pouco você está afundando. Quando você vê, não dá mais a mão. Você fala, e agora? Perdeu tudo. Então, às vezes, é importante a gente parar tudo que a gente está fazendo. Sim. Eu acho que o momento é esse, né? Sim. De parar. Pô, estamos em dezembro. Peraí. O que eu fiz em dezembro? O que eu fiz em 2025 que não deu certo? Isso. Como que eu vou mudar para em 2026 eu fazer novamente, mas de uma forma diferente, para que dê certo? E a gente, conversando aqui anteriormente, a gente chegou à seguinte conclusão. Que a gente tem junto de nós uma arma secreta que a gente acaba, às vezes, não usando. Exato. A gente não convida o Espírito Santo para fazer parte junto com a gente do projeto. Sim. E a gente fica atrás, às vezes, de pessoas, de coisas, e a gente não valoriza o que a gente já tem dentro da gente. Então, eu acho que essa série é para a gente aprender a dar voz ao Espírito Santo. Sim. Isso mesmo. Não é? Sim. Espírito Santo, ó, que a minha voz diminua e que a tua cresça. Amém, amém. Eu acho que é exatamente sobre isso, não é? Amém, é isso. E a gente conversando, né? Conversando com o Espírito Santo, ele nos deu o livro de Salmos. E a Daphne vai ler um versículo aí pra gente, né, Daphne? Isso, eu vou ler Salmos 42, versículo 2 e 3. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? É duro isso. Quantas vezes a gente chega no fim do ano e faz esse olhar para trás,
fala, Senhor, onde o Senhor estava ao longo desse ano para eu estar dessa forma, né? E a gente acaba transferindo para o Senhor, né? Também, muitas das vezes. E esse versículo, assim, angustiante. E muitas pessoas, infelizmente, chegam nesse fim de ano não tão felizes, não tão realizadas, né? E eu diria algo aqui. Aqui Davi fala, onde está... As pessoas perguntam, onde está o seu Deus? E eu quero perguntar para você, aonde você está? Exato. Onde você estava, né? Aonde você estava? Aonde você estava? Porque muitas vezes aonde você estava, Deus não estava te encontrando. Uhum. E quantas pessoas nem conseguem se perguntar? Aqui eu vejo a graça de Deus, porque Ele está falando de algo que estava gritando. Uhum. Quantas vezes nós temos algo dentro de nós que está gritando, que precisa sair, Sim. e você está reprimindo, você está deixando ali. Uhum. Tem coisas que você está carregando que não é para estar aqui. Então você precisa gritar realmente para sair. E muitas vezes a gente não se permite gritar para sair e permanece ali. Sim. Então eu acho que esse salmo fala muito sobre saúde mental e emocional. Da importância de você não calar uma dor, de você não calar uma angústia. Uhum. De você expor a sua ferida. Porque somente quando você expõe essa ferida é que essa ferida vai ser tratada. Sim. Se você não expor essa ferida, se você não gritar para que essa ferida saia, essa ferida continua ferindo, né? Eu acho que você que fala muito sobre isso, né? Sim. Que quando você não cuida da ferida, você começa a ferir também, né? Exato. Exatamente. E, Michele, no versículo 11, que fala, ainda voltarei a louvá-lo. Ele não conseguia fazer algo que, para Davi, a gente conhece Davi ali, né? Por conta dessa adoração, desse louvor. Então, enquanto eu não liberar aquilo que está preso em mim, eu não volto a ser quem eu devo ser. Ser quem eu fui chamado para ser, porque tem Uau. coisa retida. Tem dor retida. É porque Né? quando a gente entende que Deus jamais faria um vaso para desonra. Uhum. Todo vaso que Deus faz para honra. Sim. Ele não fez ninguém para ser desonrado. Só que a gente vai se permitindo. É aquela coisa de achar que não merece. Ah, Isso. mas eu acho que eu não mereço nada melhor do que o que eu estou vivendo. Mas Perfeito. qual é o pai que fez um filho para ser desonrado? Muito pelo contrário. Ele nos fez para sermos honradas, dignas, né? Valorizados, né? Só que às vezes a gente... eu falo que é como uma árvore. Se você for lá e você colocar uma muda na terra e você falar assim, nossa, mas eu escolhi uma árvore e pensando bem, essa árvore é aquela que ela quebra as calçadas, ela cresce muito, eu não tenho controle, você vai lá e você arranca e fala assim, não, eu acho que essa árvore não vai ser boa, eu vou trocar por uma outra espécie. Você consegue ir lá com a sua mão e tirar aquela árvore. Digamos que você plantou e depois de 2, 3 meses você olha e fala, nossa... Eu vi essa árvore aqui, nossa, ela vai ocupar toda a minha calçada. Você ainda consegue pegar uma pá e tirar aquela árvore. Agora, quando ela fica muito grande, que ela cria raízes, aí para você arrancar ela é difícil. Vai ser difícil. Então, às vezes, a gente pega as coisas que começaram pequenas, Uhum. mas a gente não dá valor para aquilo, a gente não para perceber. Sim. E a gente vai deixando aquilo crescer, 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 até que chega uma hora que você fala, e agora, o que eu faço com isso? Eu não consigo mais arrancar. Eu já estou no meio dessa situação. E agora? Já tem raiz. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pega as nossas dores e deixa com que criem raízes profundas. E às vezes, para arrancar essas raízes, a gente mata tudo que está em volta. Verdade. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente mata o nosso casamento, mata o relacionamento com os Nossos filhos sonhos. e os sonhos, as nossas coisas. Porque a gente, às vezes, não olha para as coisas. E quando vê, tá grande demais, aí você fala, e agora? Tá grande demais, já foi tempo demais e eu começo a me definir a partir disso. E nem foi pra isso que eu fui feito. Sim. E no Salmo 3, né, que ele fala, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Então pensa você mergulhado
naquilo. Porque aquele estava mergulhado, chorando de noite, chorando de noite. E muitas vezes a gente está mergulhado naquilo que está doendo. E porque no 2 fala assim, ó, quando eu poderei entrar para me apresentar a Deus. E às vezes a gente está mergulhado num sentimento, naquela emoção, e a gente não está conseguindo, porque Deus está acessível a todo momento. Só que a gente está mergulhado naquilo que a gente não está conseguindo. Então, quando eu vou poder entrar, você pode entrar a hora que você quiser. Sim. A hora que eu decidir, não, Deus, eu vou sair desse lugar que tá me consumindo, porque eu não aguento mais ficar nesse lugar. E você der o passo de, agora chegou minha vez de acessar Deus. Ele tá a todo tempo, a todo momento acessível. Basta a gente querer, tomar essa decisão de acessar, que a gente vai conseguir sair desse lugar que é raiz, que tudo a gente pensa que não, agora não tem mais jeito pra mim. Eu já enraizou, então eu não consigo mais sair daqui, porque vai ferir, porque vai mexer não só comigo, com outras pessoas, mas ainda que mexa, mas se for pro bem, se for pra seguir no caminho que Deus quer, para você se livrar daquilo que tá causando dor, não só para você, mas como para outros, tudo vai dar certo. Sim. Deus vai o caminho, Deus vai ajudar a dar certo no caminho, no processo, né? Mas aí, vai doer, mas vai dar certo. Mas aí eu vejo assim, quando às vezes você deixou uma situação criar raízes, e você vai tentar resolver na sua força, você mata tudo que tá em volta. Ah, com certeza. Agora, se você chama o Senhor, você fala, ó, Senhor, Me ajuda. ainda há esperança para a árvore cortada, que é o cheiro das águas florescerá. E quando você chama esse Deus, com essa água, com isso, ele vem e fala, não, ainda tem vida aí. Especialista. Ainda tem vida aí. E ele vai e ele faz aquilo com sabedoria. Então, quando a gente vai tomar as decisões, a gente não pode nunca tomar uma decisão sem convidar o Senhor para fazer parte disso. Isso. Às vezes você quer resolver um problema e você vai na sua raiva, na sua mágoa. E às vezes você vai falar palavras que matam. Mas quando você convida o Senhor, quando você convida o Espírito Santo, ele vai no amor. Ele nunca vai na guerra, ele vai sempre no amor. E ele resolve. E eu costumo dizer assim, né? Toda ação que ela é imediata, ela não é sustentada. Sim. Então, quando você convida o Espírito Santo, ele vai te dar a sustentação necessária para que você possa conduzir melhor toda e qualquer situação. E aqui Davi fala, né? Ele está falando assim no versículo 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Então, muitas vezes, quando eu fico lembrando daquilo que já passou. Que era bom, né? Sim. Quando eu fico olhando para aquilo que já passou. Não que nós precisamos negar aquilo que passou. É importante. Mas eu preciso olhar para aquilo que eu sou. Entende? Eu não sou esse choro. Eu não sou essa angústia. Sim. Entende? Esse é um estado. Eu não sou isso. E muitas vezes nós confundimos um estado com aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, eu acho incrível aqui porque ele está realmente falando. E quando você falar alivia dores da alma. Né? Aqui ele está falando, ó, porque você está tão triste, ó minha alma. Então, falar, questionar. Na psicologia nós usamos muito o questionamento socrático. Você questionar aquilo que você está sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Então é muito importante. Você precisa questionar o que você está sentindo. Porque questionar abre espaço para você aprender a lidar. Mas às vezes a gente não quer mexer, né? Se a gente não quer mexer. Nós temos medo do que a gente pode encontrar muitas das vezes. Só que quando a gente tem o Senhor e o Espírito Santo, a gente pode entender que todo medo precisa ser lançado fora. Sim. E é quando a gente olha pra dentro de nós e põe pra fora o que precisa pôr, o Espírito Santo conduzido não vai doer tanto, né? É que eu sempre falo, dói mais, a gente sofre mais quando a gente pensa sobre a mudança, quando a gente pensa sobre o... Não, se eu explorar isso, eu tenho pacientes que têm medo de chorar, de deixar uma crise vir de ansiedade, e aí eu falo, mas ela vem, mas ela vai. Como se fosse uma onda, né? Então, às vezes, essa onda, ela vem,
mas ela vai. Imagina segurar uma onda, Michele. Entendeu? Você Não não dá, você tem que deixar essa onda vir. E essa questão é chamar o Espírito Santo, chamar profissionais que podem te ajudar nessa travessia. É. Porque Deus, ele não nos chamou para caminhar sozinhos. Não. Tem o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, Ainda bem. mas tem pessoas também que podem te acompanhar dentro desse processo. Quando a onda vier, tá ali dá a mão para você. Vamos passar por essa onda juntos. Sim. Entende? Então, muitas vezes, eu acho que aqui, Davi, ele estava tão angustiado porque ele estava sentindo isso sozinho. Ele estava sentindo sozinho. Ele não estava nem sentindo a presença de Deus, eu acho, aqui. Mas só que quando ele vai reconhecendo, aí a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela nos conforta, ela nos direciona. E muitas vezes eu tô sofrendo tanto porque eu não busco essa presença. E essa presença tá ali, como a Kátia falou, acessível. Mas meu sofrimento tá tanto. E quantas pessoas estão sofrendo por tantas situações? Mas eu quero dizer para você que o sofrimento, ele não precisa transformar num tormento. Sim. Verdade. Entende? Porque além do sofrimento, tem o tormento. Tem sofrimentos na nossa vida que são inevitáveis. Mas o tormento, A gente escolhe. a gente escolhe. Então é importante aqui, Davi tá falando de algo que tá ali, que tá na alma dele, que ele tá sentindo, e ele tá sentindo mesmo. Então a questão, nós sempre vamos sentir, mas o que eu vou fazer com esse sentir? Não tem como deixar de sentir, Sim. mas o que eu vou fazer com esse sentir? E é isso que nós precisamos aprender. Porque tudo você pode aprender. Você pode aprender mais de Deus, você pode aprender mais de você. Você pode aprender mais do ambiente que você está. Sim. O importante é você se mover. Então, quando ele está chorando, ele também está se movendo. Sim. E quando ele vai se movendo, o Espírito Santo está me falando aqui, quando ele vai se movendo, algo vai acontecendo. Algo vai acontecendo. Então, por isso que é muito importante. E ele tá fazendo perguntas, ele faz perguntas pra ele. Ele fala, por que você está, no 5, por que você está assim tão triste, minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ele tá se questionando o tempo todo, por que essa tristeza, por que essa angústia? Porque aqui no Salmo 42 ele tá falando sobre tristeza, sobre angústia, sobre perturbação. Pensa, você tá nesse profundo mesmo, que é tão ruim quando você tá naquele, né, passando por algo e você tá triste, você tá, parece que é uma dor que vai consumindo você. Mas ele fala aqui, ó, que põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei, ele é meu salvador. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tá questionando tudo aquilo que ele tá vivendo, toda aquela dor, mas ele tá o quê? Põe a sua esperança em Deus, porque ele sabe que eu tô passando por isso, mas tem um Deus que, ele é a minha esperança, né? Eu não tô ele é quem sozinha. vai me salvar, é ele que vai tirar toda essa dor. Então, assim, ele sabe que tá doendo, mas ele sabe quem tira a dor. Então, assim, é a gente reconhecer isso, que por mais que a gente estejamos passando na dificuldade, mas a esperança a gente nunca pode perder. A nossa fé naquele que nos criou, que nos formou e que tem o melhor plano para nossas vidas, é ele que vai arrancar. Né? E o legal aqui, né, Kátia? Na minha versão fala, espere em Deus, ponto de exclamação. Então, assim, o fato de eu estar em um momento difícil, desafiador, em algum sofrimento, não anula a minha crença. Mas é o que a gente vê ao contrário, né? As pessoas acham que quando elas estão no sofrimento, elas não creem em Deus. Quando elas estão angustiadas, elas não estão crendo em Deus. Não. A emoção, o sentimento negativo, quando a vida, ela traz essas experiências negativas pra gente, ou a gente já tá aí nutrindo comportamentos, atitudes que não estão nos levando pra onde a gente gostaria de chegar na nossa vida, e a gente se depara com a frustração, que eu acho que é um sentimento muito ruim. Pra quem já teve, dói demais, é desconfortante. Mas é um processo que faz a gente parar. É só na hora da dor que a gente para, que a gente analisa, né? Tem Provérbios Eclesiastes que fala, né? Que
a gente tem mais proveito no momento da dor, no luto, do que onde é a festa. Mas porque a gente só para rever a vida quando a gente se dá conta que as coisas se perderam, tá fora do meu controle. Sim. E aí a gente abre o nosso coração para solução, né? Então ele ainda fala, ele mesmo responde, ele pergunta, ele responde. Sim. Espera, vai ter solução, continua. Ele vai te alcançar. Isso é muito bom. Você sabe o que você estava falando aí? E eu fiquei pensando, refletindo aqui. A gente tem que fazer uma oração ao Senhor para que Ele apresente os amigos dele para gente. É verdade. Porque na hora da dor, na hora que você está com a dificuldade, é tão bom quando Ele coloca um amigo dele para nos ouvir. E esse Sim, amigo sim. tem princípios. Porque assim, a gente vê muito caso assim. Às vezes uma mulher tá querendo separar de um marido. Uhum. E ela vai conversar com a outra que é separada Que é do separada. marido. O que ela vai falar? Separa mesmo, esse cara não presta. Exatamente. Agora, Vai se ela ter- vai conversar com um amigo de Deus, vai falar assim, não, luta um pouco mais pelo seu casamento. Vamos mudar a Faz estratégia. dessa forma. Tem que estar desse jeito. Sim. Então, a gente tem que também pedir muito isso para o Senhor. Jesus, nos dá presente. Amém. Seus amigos. Sim. Quem são, Senhor, os seus amigos que vão fazer parte da minha mesa, que vão caminhar junto comigo? Porque eles vivem a mesma fé. Porque aqui, ó, quando pergunta assim, quando me perguntam onde está o seu Deus, quem são essas pessoas que estão perguntando? Então, quer dizer que é uma pessoa que não acredita em Deus. Porque se ela acreditasse em Deus, ela falaria, Ela não, Deus está saberia. com você o tempo todo. Vai passar. Vai passar, vai dar certo. Não tem? Às vezes você passa por alguma dificuldade e você conversa com uma pessoa que tem princípios, que acredita em Deus, ela te dá uma resposta. Mas quando você conversa, às vezes, com uma pessoa que não é nada daquilo, ela, muito pelo contrário, fala assim, não, sai disso mesmo, isso não é pra você. Você merece coisa melhor. Por que você tá aceitando isso? Desiste. Desiste, para. Nossa, isso não é para você mesmo, né? Então a gente acha que uma oração que a gente tem que fazer para 2026 é, Senhor, me apresente seus amigos. Sim, Me apresente essas pessoas que na hora da minha dor, eu sei para quem ligar. é verdade. Porque o Senhor usa pessoas. Ele usa pessoas. O pastor Alessandro falou isso aqui no podcast. Ele falou assim, pessoas, às vezes nós vamos na casa de Deus e pessoas nos magoam. Mas o Senhor vai usar pessoas para nos curar também. Isso. Então ele vai falar conosco através de pessoas. E às vezes a gente fala assim, não, ele vai mandar um anjo do céu, um ser celestial, que vai vir falar comigo. Não, ele vai usar uma pessoa, um amigo dele para falar com a gente. Então, ó, que você em 2026, você fala assim, Senhor, me apresente seus amigos. Amém. Que é aquela pessoa que na hora da sua dor, da dificuldade, ela vai ter uma palavra para falar com você. Porque o mesmo Espírito que habita em você, habita nela também. Então vocês Vai. vão se conectar. Sim, vai somar. E uma outra coisa também, o Espírito Santo também falando aqui. Tem pessoas na nossa vida que tem que fazer parte da nossa vida só até 2025, viu? Tem gente que em 2026 a gente tem que deixar Vira a página. virar a página. Então, a gente tem que refletir um pouco disso também, sabia? Porque tem pessoas que elas só nos jogam para baixo. É. Elas pegam os nossos postos e elas querem só jogar entulho. Sim. Mas quem é você, amiga? Você nunca vai conseguir isso? Amiga, nem pense. Uhum. Ó, nem tenta, porque você vai se frustrar. Não faça isso. Olha, não vai dar certo. É esse tipo de gente que a gente quer para caminhar junto com a gente? É esse tipo de gente que a gente quer para na hora da nossa dificuldade a gente poder dar um telefonema? Porque a coisa mais gostosa que tem é quando a gente está passando por um momento difícil, a gente ligar para uma amiga Com certeza. e falar assim, amiga, vamos tomar um café junto? E você chega lá, você começa a conversar, você fala, nossa, mas... Às vezes você nem falou do problema. Mas E ela começa a te ministrar sem saber, sabe? Sem te cobrar, sem te questionar. Sem E te julgar, né? Sem te julgar. E às vezes tem pessoas que hoje fazem parte da nossa mesa que só estão jogando entulho em cima da gente. ou só suga. Só suga. Ou só estão sugando, né? Exatamente. Então, por isso que é muito importante dentro desse processo você começar a se perceber. Começa a se perceber, começa a perceber as pessoas que estão ao seu redor. Porque muitas vezes a gente vai indo no piloto automático. A nossa vida vai muito no automático. Você faz sempre as mesmas coisas, tá sempre com as mesmas pessoas. ambientes. Agora você perguntou pro Espírito Santo se essas são as pessoas que devem caminhar com você? É.
Então a Leia fez uma colocação muito pertinente. Quais são as pessoas que eu tenho que sentar na minha mesa e quais são as pessoas que têm que sair da minha mesa? Porque tem pessoas que é para a vida toda. Tem pessoas que são para algum ciclo. Não é porque essa pessoa ela não serve mais para você. É que o ciclo dessa pessoa com você Fechou. E tudo bem. E muitas vezes a gente fica nessa dependência, né? Tem muitas questões, muitas pessoas não avançam porque são dependentes. São dependentes. Eu preciso de uma pessoa para me direcionar. Se essa pessoa não me direcionar, se essa pessoa não falar, eu não consigo me mover, eu não consigo... Então, será que eu preciso ser dependente de pessoas ou eu preciso ser dependente de Deus? Sim. Eu preciso caminhar com essas pessoas. Sim. Mas a minha dependência tem que ser Deus. Sim. Então, muitas vezes, a gente começa a sofrer... E aqui, Davi, né, eu vejo que quando ele pergunta... Assim, perguntam o tempo todo onde está Deus. Então, aqui ele tá sofrendo porque tem pessoas que estão fazendo uma pergunta. Talvez se essa pessoa não tivesse feito essa pergunta, onde está o meu Deus? Talvez ele não estaria nessa crise aqui falando. Tá tudo bem. E tá tudo bem, entende? Porque talvez tudo bem. Às vezes é uma palavra que uma pessoa fala. Então, assim, eu vejo uma aqui... seta, né? É uma seta. Onde está o seu Deus? Ele sabia que Deus estava ali com ele, mas alguém perguntou, colocou uma dúvida. Então, quantas vezes você está caminhando com pessoas do seu lado que está colocando dúvidas de quem você é e o pior, quem é Deus na sua vida. Colocando em dúvida a sua Então, na realidade, eu acredito que não adianta começar um ano diferente se você não começar a se perceber diferente, se perceber da forma como Deus idealizou você. Sim. Olhar para as situações com um olhar e fazer essas perguntas. Espírito Santo, é essa pessoa que eu tenho que me relacionar? Porque muitas vezes tem pessoas que estão querendo se aproximar de você e você está tão fechada que você não deixa essa pessoa se aproximar. E Deus quer utilizar aquela pessoa para ser instrumento de bênção para você. É isso. Mas muitas vezes a gente está ali no ativismo, fazendo e não se percebendo. Então, Deus é aquele que se move, mas também como a Leia falou no começo. Às vezes eu só tô falando. Então, aqui Davi estava falando, tudo bem, eu tenho que falar. Mas eu também tenho que calar. Porque quando eu calo, Deus. eu escuto. Não é ouvir, é relacionado a som, ao barulho. A escutar é diferente. Então, eu só vou conseguir escutar. Porque quando eu escuto, eu sou direcionada. Quantas pessoas não estão escutando e continuam paradas? Eu não consegui cuidar da minha alimentação esse ano. Eu não consegui fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes você não escutou. Não analisou, não internalizou. Não é? E é sobre isso. Então, Davi, eu acredito que a crise aumentou ainda mais por conta dessa pergunta. Sim. Perguntaram para ele, foi uma afronta. Onde está o seu E Deus? Como se você não pudesse sofrer, chorar, angustiar, porque Deus é só tudo maravilha. Não, na prova, ele te aprova. Sim. Na prova, ele te aprova. Então, a gente tem que parar de querer achar que tudo tem que estar bem 100%. Não, vão ter dias maus e tudo bem. Mas só que nesses dias maus eu não tô sozinha. Eu posso estar caminhando, o Espírito Santo está do meu lado, eu tenho pessoas com quem eu posso contar. Qual é a minha rede de apoio que eu posso acessar? É isso. É sobre isso também. Você sabe que Sim. Deus, quando fez a natureza, até as plantas, as coisas, ele colocou as estações. Falou, vai ter uma época que as folhas vão cair. Vai ter uma época que vai ter folha. Sim. Vai ter uma época que vai ter folha e vai ter flores. São as estações. E com a gente não vai ser diferente. Nós vamos ter dia de primavera, de verão, de outono e de Verdade. inverno. Sim. Mas a gente sabe que um dia vai chegar a primavera e nós vamos florescer, Sim. né? E são fases, né, São Leia? fases da vida. Igual a Michelle falou, fases. Tem hora que vai, tudo bem, a gente fica remoendo aquilo.
E não consegue virar a página, virar a chave. Só que a gente não pode ser filho mimado, né? Não pode. É igual a gente com os nossos pais. Por E exemplo, no verão o tempo todo, né? Fica assim, mimado. ó, às vezes o nosso pai, a gente chega, o pai vai lá, você fala assim, ai mãe, eu tô precisando de uma roupa nova. A mãe fala assim, tá bom, vamos lá comprar uma roupa nova, compro pra você. Aí você chega depois, mãe, eu preciso de uma roupa nova. Olha, Leia, agora eu não consigo comprar, espera virar o cartão. Ah, mas você também não me dá nada? É. E a gente faz isso. Porque somos imediatistas. A gente Porque quer a gente acha que é o momento, mas Deus não vê o momento, Deus vê o todo. Sim. Deus vê o todo. E a Michelle estava falando sobre alguém perguntou, né, onde está Deus, e quando alguma pessoa faz uma pergunta pra gente, coloca em questão, e talvez foi essa aflição do Davi, porque é alguém questionando, e eu tava lembrando de uma amiga quando eu tava estudando, e você vê, às vezes até a própria família, né, a irmã dela perguntou assim, porque ela já tinha passado por um processo depressivo. E ela falou assim, ué, você vai virar terapeuta? Mas você não era depressiva? Então, quer dizer, olha só. E ela ficou com... né? E ela... Poxa, será? É verdade, né? Aí, tipo, já ficou em dúvida. Por quê? Sua própria irmã questionando. Ué, você vai ajudar pessoas? Mas e você? Você também não tava lá no posto? Tava, mas ela foi curada. Né? Ela passou por isso. E agora ela vai conseguir ajudar melhor ainda. Por quê? Porque ela não é só do que aprendeu, mas... porque ela já esteve nesse lugar. Sim. Então, quando a gente passa por um lugar, a gente vai conseguir ajudar o próximo muito melhor. Porque você já esteve ali, então você tem propriedade para falar. Então, assim, se ela não soubesse o objetivo e que Deus estava com ela e o propósito para que ela... o porquê ela passou por tudo aquilo, porque ela já teve nesse processo depressivo... para ela ter se curado, para Deus ter entrado na vida dela e hoje ela poder ajudar, se ela não soubesse quem ela é em Deus e no que o Deus estava direcionando, ela podia retroceder. Verdade. Tipo, é verdade, né? Então eu não tenho mesmo essa capacidade de ajudar. Sim, se eu deixar então assim. é porque quando alguém questiona, então é você só saber o que Deus tem para você, quem você é em Deus. E não o que a pessoa acha sobre você. Sim. A gente tem que ter cuidado com isso também. Verdade. Porque senão a gente paralisa. Verdade. Eu queria falar alguns pontos. Um ponto sobre... quando as pessoas perguntam, né? Quem é o seu Deus? Tem as vozes externas. Mas também existem as vozes internas. Sim. Que nos fazem duvidar. E essas vozes, de onde elas vêm? De onde elas surgiram? Que muitas das vezes a gente deixa de fazer coisas, deixa de realizar coisas ou até se sentir feliz, porque tem aquelas vozes do passado, vozes do eu não acredito em mim, eu não sou capaz, não é Deus não tem isso pra mim, olha de onde eu vim, olha pelo que eu passei. Ou seja, essas vozes internas estão te sabotando, estão querendo... E também tem as setas do inimigo, a gente busca, né, sempre entender o que vem do inimigo e o que é ferida da sua alma que precisa ser curada ainda. Porque você ainda não atualizou quem você é em Deus, amigo. Porque se você atualizou a sua mentalidade com o que Deus pensa sobre você, quando essas vozes externas ou internas vierem te acusar, jogarem dúvidas sobre você, você vai ter resposta. Por que às vezes a gente não tem resposta? Porque a gente não exercita isso. Porque a gente não medita. Coisa muito legal que eu gosto de fazer. Eu tenho isso até hoje no meu guarda-roupa lá na casa dos meus pais. Eu montei, quando eu morei fora, os versículos-chave para ler para determinadas situações e desafios da vida. Discurso interno, né? A gente precisa exercitar o nosso discurso É interno. treino. O que eu falo pra mim treino. mesmo. A Bíblia fala que nós temos que treinar a nova criatura. Aceitando Jesus, não é no estalar de dedos eu mudei minhas atitudes, meus pensamentos. É um processo. Aí que começa a mudança. É o processo. E é uma mudança intencional e consciente, né? E falando da ferida, quando a gente tá ferido, tá magoado, tá triste, ou alguém nos acusa e começamos a ficar mal, o que acontece? É essa hora que eu tenho que parar. É essa hora que eu tenho que rever. O que aconteceu? Por que eu estou tão ferido com essa pessoa? Entra o questionamento socrático que a Michelle falou. É na hora da dor que eu paro, eu analiso, é na hora da dor que eu tenho a oportunidade da mudança. Então, assim, para quem for acompanhar, né, essa série, eu acho que é a hora que... É o momento de você assistir, Anotar, parar, papel e caneta. e depois anotar, né? A gente vai ensinar algumas coisas, né? Sim, com Os certeza. questionamentos.
para vocês começarem a se analisar e fazer dessa série uma série de mudanças para você. Esteja você num momento de dor, de angústia, de frustração ou de alegria, porque não tem coisa boa que não pode ficar melhor. Se tá bom, ainda pode melhorar, mas que seja dentro daquilo que o Deus tem para nós. Daí, era isso que eu queria pontuar. Eu quero ler com vocês Salmo 9. Salmo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Tem hora que a gente vive algumas situações em que a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Mas lá no Salmo 139, quero levar vocês lá para o Salmo 139, Eu amo esse salmo. ele fala assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então, aqui mesmo, né? Ele, lá no Salmo 42, ele tá lá: Senhor, meus inimigos estão zombando de mim, meus ossos estão doendo, onde você tá? E aqui lá no Salmo 139, virando algumas páginas, ele já tá assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, você sabe quem eu sou. São os sentimentos, né? Por isso que a gente não pode se deixar levar pelas emoções, né? Mas parece que quando a gente vive um problema, a gente pega tudo que Deus já fez de bom, joga no lixo e fala: ai, esquece. Agora É eu sou porque- esse problema, né? Agora eu eu sou sou isso. o problema. Isso Só não te resume. Resume a vida ali, né? E não É porque pode. esse é um processo aí, já podemos falar um pouco que químico, biológico do nosso cérebro também. Porque a nossa mente vai fazer todo esforço pra gente resolver isso. E aí nessa, ele inibe até as nossas memórias, até a nossa crença. E ele se concentra muito nesse problema. Verdade, olha que legal. Entende? isso. Então, assim, por isso que é todo dia. A Bíblia fala, medita na palavra do Senhor dia e noite, porque o Senhor conhece a nossa biologia, é Ele que nos formou. Olha aqui, 139. Então, Ele sabe que no dia da fraqueza, a gente não vai lembrar. Então, é tarefa. Ler todo dia, meditar todo dia. Não é sobre querer ou não. É o básico da sua sobrevivência. Semana aconteceu um negócio muito engraçado lá na loja, né? A Ruth, ela tava muito tristonha com algumas situações, né? Mas quando foi no começo do ano, eu peguei um caderninho, comprei um caderninho para cada uma delas e a gente começou lá a declarar várias coisas nesse caderninho, né? E aí eu falei para elas: escreve quando vocês tiverem umas coisas boas, algumas coisas, escreve no caderninho de vocês, né? Aí eu tava mexendo umas coisas lá na loja e eu achei o caderninho dela guardado dentro de uma gaveta. Ela falou assim: nossa, Leia, esqueci do caderninho, não tava mais escrevendo. Aí, a hora que ela abriu o caderno, que ela começou a ler, ela começou a se emocionar. Ela falou: Deus, olha o que você fez para mim nesse dia. Eu tinha esquecido que eu tinha escrevido isso. É muito bom. É muito bom isso. É muito bom, Sabe né? o que eu faço? Ah. Eu tenho o potinho da gratidão. Todos os dias eu levanto e escrevo. E aí eu tô lá, aquele potinho tá visível. E todo dia eu vou colocando. Às vezes eu esqueço, mas assim, sempre que eu posso eu vou lembrando. Depois, quando no final acontece alguma coisa, que eu tô triste, preocupada com alguma coisa, eu pego o potinho da gratidão e jogo tudo. E aí eu vou lendo. E aquilo, o que você fala? A psicologia positiva, ela fala isso. Quando você começa a ler, não é assim, ai, gratidão. Não, isso tem uma questão química, isso. Quando você começa a ler tudo aquilo que você escreveu, isso vai, quimicamente, como a Daf falou, isso vai trazendo uma emoção positiva. E essa emoção positiva te leva a ter uma nova percepção daquela situação que você está vivenciando. Então, não é você negar a situação, a realidade, mas é você dar um destino para essa situação que você está vivendo. Então, o potinho da gratidão, ela fica ali visível. E você olha, porque eu tenho uma teoria, que as coisas difíceis na nossa vida são tão pontuais
que é por isso que você acaba lembrando delas com maior felicidade, com mais assim, facilidade. Porque coisa boa acontece todo tempo, todo momento. Você tá olhando, tá respirando, tá andando, tá falando. Estamos aqui nesse podcast maravilhoso falando daquilo que nós amamos, que é a nossa paixão, que é Cristo, que é aquilo que Deus nos chamou para fazer e para viver. Então coisas boas estão acontecendo a todo momento. Fica até difícil você enumerar. Verdade. Agora, as coisas que não são tão positivas assim, elas são muito esporádicas. E por isso que você vai lembrar mais, por isso que aquela memória vai fixar mais em você. E muitas vezes a gente acaba fixando. Isso é uma teoria, viu, gente? Não tem nada a ver com a psicologia, mas é a forma como eu enxergo a situação. Porque tudo vai como você enxerga a situação. Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa é muito pessimista, não vou ficar perto dela porque ela só fala coisas ruins. Mas você já parou para conversar com ela, para entender o porquê que ela tem essa visão? Exato. Outro dia eu fiz um atendimento e a pessoa chegou cabisbaixo, olhando assim pro teto e tava muito angustiado, porque não conseguia uma colocação profissional. Mas assim, a postura dessa pessoa estava afastando qualquer possibilidade dela ter essa colocação profissional. Então, ela não conseguia olhar, ela não conseguia se olhar. Então, se eu não consigo me olhar, como o outro vai me olhar? Uhum. E aí, nós fomos tratando essas questões. E aí, passou algumas sessões, ele foi, eu falei assim, o que você pensou hoje? Aí ele pegou e falou assim, aí ele se arrumou assim, porque ele ia nas sessões assim, aí ele se arrumou assim. Se eu não me achar capaz, quem vai me achar? Mas eu quero te dizer que tem um que olha pra você, que é Deus, e ele te vê capaz. Amém. Verdade. Mas muitas vezes nós, por crenças enraizadas, profundas, nós não nos olhamos como sendo capaz. Não é porque você se propôs a fazer algo que você não conseguiu nesse primeiro momento, isso não significa que você seja incapaz. Às vezes o método que você utilizou não foi eficaz. Porque muitas vezes eu quero ter a mesma rotina que a Daphne. Mas é que ela é a rotina da Daphne, eu quero ter a mesma rotina da Kátia. Mas é a rotina da Kátia. Qual é a rotina que Deus tem para sua vida? Nós somos únicos para Ele. Somos né? únicos. E não adianta você querer ser cópia. Sim. Não. E por que hoje tantas pessoas estão adoecendo? Porque elas acabaram É igual, né? não se percebendo como sendo pessoas únicas. É. E hoje existe uma cópia. Hoje as pessoas querem ser cópia. Sim, sim. E você nunca vai conseguir ser uma cópia porque você não é aquela pessoa. Então é muito... E aqui no Salmo 139, Davi sabe quem ele é. Ele conseguiu enxergar que aqui tá falando, eu amo isso, né? Minha Bíblia tá até aqui diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos, 16, me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, o que eu faço? Eu acho isso poderoso. Eu falo, Senhor, se os seus olhos me viram quando eu era um embrião e todos os meus dias já foram determinados, que todos os dias eu possa levantar e caminhar na direção daquilo que o Senhor já escreveu. Sim. Muitas vezes nós estamos caminhando em direção àquilo que o Senhor não escreveu. Então, por isso que você está adoecendo. Porque você está caminhando em direção àquilo que Deus não escreveu para você. E nós precisamos buscar. Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim? Porque se nós buscarmos essa identidade, acho que aqui fala de identidade. Aqui fala de identidade. No versículo 16 fala de identidade. Então, se eu procurar me aprofundar na minha identidade, que foi Cristo que colocou lá. Sim. Todos nós estamos aqui com as duas mãos e cada uma tem uma digital. A nossa digital é diferente. E por ser diferente, nos tornam únicos. E nós estamos abrindo mão dessa preciosidade, que é sermos únicos, para sermos cópia. Sim. Então, e isso causa sofrimento. Exato. Você sabe que Davi, quando ele foi lutar contra Golias, chega lá um menino, né? Um menino.
sem as armas, sem nada para lutar contra Golias. Aí ele tá indo lá lutar e o pessoal fala assim, mas como você vai lutar sem armadura? Aí Saul vai e joga a armadura para ele. Aí ele até veste aquela armadura, mas ele fala, nossa, é grande de mim, é grande demais para mim, nossa, não tô me sentindo bem. Aí ele fala, não, eu prefiro ir sem, eu prefiro ir com a direção que o Senhor me deu. E às vezes a gente tá vestindo uma armadura que não é nossa. Mas a gente vai no desconforto, mas a gente aceita aquilo e a gente vai em frente, porque a gente fala, mas a fulana me deu. Ele vai ficar magoado se eu falar que não deu certo. Não, seja sincera, fala assim, muito obrigada, mas é grande demais para mim. É isso. Não tem o formato do meu corpo. Não foi isso com o Senhor. É isso mesmo. E a gente quer, às vezes, por exemplo, a gente quer se moldar ao que não é pra gente. E por isso que a gente se decepciona. Você fala, mas aí a gente tá no lugar errado. E a gente não percebe. A Michelle falando sobre identidade, porque você ter a identidade formada é você entender o que Deus, como Deus te vê e você aceitar como você é, porque às vezes, que nem ela falou, a gente somos únicos, a digital é única, mas às vezes eu olho pra Michelle e falo, nossa, eu queria falar assim, manso igual a Michelle, eu queria ter a calma, a centralidade. Você quer ser igual o outro, mas aí a outra pessoa olha e fala, nossa, queria ser animada, igual a Kátia, falar alto, falar com as mãos, falar nada. Então você percebe que quando você sempre tá olhando que o outro é melhor, no que o outro é melhor, você não tá se percebendo. Só que alguém também admira o jeito que você é, o jeito que você fala. Então, assim, é a gente olhar pra nós e entender a minha identidade, que ela também é importante. Quem eu sou também em Cristo, sou né? importante. Porque primeiro eu sou importante para Deus, mas eu tenho que reconhecer. Eu tenho que me reconhecer. Reconhecer a importância que eu tenho, do jeitinho que eu sou. Claro que alguma coisa precisa ser modulada. Porque todos nós temos coisas para ser modulada. Mas é eu entender quem eu sou em Cristo e aceitar o meu jeito. Outro dia eu tava atendendo uma moça que ela falou assim, nossa, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, você é tão boa mãe, né, tal. Aí ela pensando, não sou. Aí ela começou a falar. Aí o marido dela falou assim, mas por que você tá se diminuindo assim, falando que você é ou não é? Olha pra você. Aí eu falei assim, então, mas por que você acha que você não é uma boa mãe? Ela falou assim, porque ela não sabe, às vezes que eu dou uns gritos aqui, que eu me irrito. Eu falei assim, mas você se julga não ser uma boa mãe porque você grita e se irrita? Mas talvez alguma coisa seus filhos estão aprontando pra você estar falando assim, né? Mas como que você cuida dos seus filhos? Você cuida? Você zela? Você protege? Você guarda? Você leva ao médico? Você cuida? Dá banho? Dá comida? Cuido direitinho. Nossa, a comida dos meus filhos na hora certa. Eu falei, então, bota pra dormir. Então você é boa mãe. Porque você tá cuidando, você tá zelando. Não significa que um momento de algo que aconteceu, que você se irritou, isso não define quem você é. Sim. Foi um momento. Mas não pode definir por um momento. Você não pode ser definida por um momento que você grita. Por uma atitude, né? Por uma atitude, né? E tem um ponto muito importante aqui, juntando o que a Mi falou, que você falou, né, Kátia? Que bom, assim, nós estamos aqui falando de saúde emocional, primeiramente, e à luz da palavra. Isso muda tudo. Sim. Isso muda, porque sem ser a luz da palavra, falta. Com certeza. E o que falta, né? Eu tô sempre buscando em mim, eu encontrar em mim a resposta sobre quem eu sou. Ou às vezes eu busco no outro, como eu tenho que ser através do olhar do outro. E eu esqueço que o ponto central é quem eu sou através do olhar de Deus. Amém. E em Deus. Exatamente. Ele é o ponto central de todas as coisas. Então eu fico no eu. A psicologia é eu encontrar em mim a minha própria felicidade, certo? A psicologia traz isso. E a gente, no mundo comparativo, né? E o outro? Como o outro me vê? Como o outro me enxerga? E eu esqueço que tudo isso aqui, toda essa identidade é 100% baseada nele. Davi tá aqui o tempo todo. Senhor, Senhor, Senhor. E a nossa fala é sempre, e eu, o que eu quero. E não é assim, né? Lá em Tiago, né, ele fala cresça, que eu diminua. que ele cresça e eu diminua, né? E a Tiago que fala, né? Tudo que fizeres, pergunte ao Senhor. Se o Senhor, né, disser sim, se o Senhor quiser, amém. Mas a gente tá sempre, eu quero fazer uma coisa, mas Deus quer outra. Esses dias Deus deu um direcionamento tão interessante. A irmã lá na igreja, na tarde do encontro, Daphne, vamos qualquer dia fazer funcional lá na minha academia? É mais ou menos perto de onde você mora.
Eu falei, legal, vamos tentar. Agora mudou um pouco a minha rotina, mas eu vou tentar. Mas aquilo entrou no meu coração. Eu tava realmente querendo mudar, assim, meus exercícios físicos. E eu falei, funcional. A minha vida inteira eu fiz academia, musculação. Eu falei, funcional. E aí eu comecei a procurar. E eu senti que aquilo veio da parte do Senhor. E depois eu falei pra ela, amiga, foi Deus te usou naquele momento quando você me convidou pra fazer funcional com você. Eu acho que eu não vou conseguir fazer uma aula com você, mas o Espírito Santo falou comigo, vai fazer uma funcional, você queria fazer uma coisa diferente. E eu comecei a procurar e tem sido simplesmente incrível pra mim. Eu nunca tinha tido essa experiência de fazer funcional certinho. E tá sendo uma experiência ótima que eu vi que era o que eu precisava, mas eu não sabia. Eu não sabia que ia me fazer tão bem. E a gente acha que os nossos planos, os nossos sonhos é o melhor. É. E aí a gente se frustra porque eles não acontecem. Só que a gente esquece que o plano de Deus é muito, anos-luz melhor do que os nossos. A gente é muito limitado, né? Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E às vezes eu estou aqui com alguns projetos, alguns planos que não estão sendo bem-sucedidos ao longo desse ano, mas é porque está me faltando saber, Senhor, qual é o seu plano para mim? Acho que é isso. E o que eu acho lindo aqui nesses salmos que a gente leu é que Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Uhum. E você vê um homem que é segundo o coração de Deus, tão amado, mas que tinha suas interrogações. Verdade. E às vezes a gente se culpa, fica com vergonha, porque a gente tá fraca. A gente fala assim, ai, tô até com vergonha. A gente faz igual a mulher samaritana. A gente vai no poço pegar água meio-dia, porque não tem ninguém. Ninguém me viu, Ninguém me viu, porque às vezes, a gente às vezes, verdade. a gente fica isolada na gente mesmo porque a gente não quer dar satisfação pra ninguém. Verdade. Aí você deixa de sair, você não vai mais na casa de um familiar porque você, vão perguntar, nem vou. Eu não quero falar desse Fim de assunto. ano, principalmente, Não né? quero falar disso. Aí você vai se fechando dentro de você. Perigo. E aí a gente acaba indo lá no poço buscar água meio-dia porque a gente não vai encontrar nem com Quer ser Deus. visto. Porque a gente tem vergonha dele. E Deus, ele nos conhece, né? O tempo todo, nos vê. Para onde fugirei da sua presença? Se eu for ao céu, lá você está. Se eu for nas profundezas, lá você está. Sim. Então não tem jeito, sabe? E é muito gostoso isso, quando você vê que a gente tem um pai tão zeloso pela gente, Verdade. né? E às vezes a gente acha que a gente está passando por alguns processos, que a gente está sozinho. E nunca a gente está sozinho. Sempre ele está ali junto com a gente, né? Nos direcionando, nos conduzindo no melhor caminho. Porque o desejo do Senhor, ele sonha coisas boas pra gente. Ele quer que a gente viva o melhor, né? Só que a gente mesmo, às vezes, vem uma bênção grande e você fala, nossa, mas acho que eu nem mereço. Exatamente. Já aconteceu com Mas esse é a vocês? síndrome do É. impostor, né? Tem a síndrome do impostor, que faz você tem uma crença fortíssima contra a sua própria capacidade e sobre aquilo que você é. Sim. Então, quantas pessoas estão na síndrome do impostor, duvidando de si, não acreditando que aquela capacidade foi dada por Deus? Foi Deus que está te fazendo capaz. E você está duvidando dessa capacidade que ele colocou em você. Por uma série de fatores. Né? Isso tem a ver com crença, tem a ver com ambiência, tem a ver com as questões, né? A Kátia psicanalista fala, sabe, profundamente sobre isso, sobre aquilo que você vivenciou na infância, sobre aquilo que você escutou. E isso faz você duvidar sobre a capacidade que Deus ele colocou em você. Porque essa capacidade vem de Deus. Sim. E cabe você nutrir essa capacidade, cabe você desenvolver essa capacidade. Mas muitas vezes você vai precisar ali de bons amigos que o Senhor te apresenta para que você possa desenvolver tudo aquilo que Deus espera que você faça. Porque Deus ele entregou uma missão para cada um de nós. Outro dia eu estava atendendo um paciente na clínica e ele falou algo que eu estava até falando com a Daphne quando estava no elevador. Ele falou, Michele, Deus ele tem planos para todos nós. Mas para algumas pessoas, além do plano, ele tem projetos. Amém. Amém? Então, qual que é o projeto que Deus entregou para você e que você não está fazendo porque você duvida da capacidade que ele colocou em você? Então, você precisa começar a se ver e começar a ver aquele que entregou isso para você.
Acho que, na verdade, a gente tem uma mania de procurar fora o que a gente já tem dentro. É isso. Começar a se ver. A gente tem que começar a se enxergar. Assim, porque como foi construído isso em você, né? Como a Michelle estava falando, às vezes na nossa infância até os dias de hoje, tudo que você aprendeu sobre você mesmo, como foi construído isso, né? Essa firmeza que você é capaz. Será que você sempre ouviu que você é capaz? Ou você sempre ouviu, você é burra, não faz nada direito? Você foi rotulada a sua vida Sim. toda e hoje você se enxerga assim, Sim. porque foi o que você aprendeu sobre você. Então hoje a gente precisa voltar esse olhar para nos perceber quem realmente eu sou, sem ser quem me rotulou. É o que eu sou em Deus, o que Ele sonhou para mim, e eu me reconhecer. Me reconhecer do jeito que Ele me criou, assim como fala no Salmo 139, porque Ele já escreveu a nossa história. Então, Ele nos formou no ventre e já escreveu a nossa história. Então, a gente precisa encontrar ela, né? A gente precisa encontrar, não o que foi construído. Porque às vezes o que foi construído precisa ser reformado, né? Precisa passar aí por uma reforma. O que foi construído Precisa longe ser destruído. da... Às vezes precisa ser destruído. Se foi construído algo que está longe do que Deus fala sobre nós, precisa ser destruído e passar por essa reforma, né? Para que a gente firme a nossa identidade, a nossa capacidade em Deus, porque é Ele que nos capacita. Amém. Se vestir da nova criatura, da nossa nova natureza e se desfazer da velha. E você falou isso, é uma né? atitude. É uma atitude. Você falou Uma isso, né? atitude. Quando você foi morar fora, você tinha versículos. Sim. Então, a palavra de Deus, Reforçando. você precisa declarar. Há poder na declaração. Se todos os dias você declarar, aquilo que você declarar, nossa, tem um poder incrível. É você exercitar o seu discurso interno. Você precisa falar mesmo, em voz audível. E o que a Daphne fez também, né, sobre escrever, Sim. porque isso ajuda a lembrar. Porque às Sim. vezes a gente tá falando aqui, a gente tá conversando hoje, você fala, nossa, é verdade, vou colocar em prática. Mas chega amanhã, você colocou, depois de amanhã, mas daqui a pouco você tá esquecendo. Então, pra gente não esquecer, a gente tem que sempre estar praticando. Então, escreve, coloca em lugares estratégicos pra sempre você tá lendo o que o Senhor tem, as promessas, como ele me vê. Que assim você não vai esquecer, porque todo dia eu vou olhar aqui, tá escrito. Vou olhar ali, vou ler aqui. Por isso que quanto mais a gente mergulha nessa leitura, a gente tá reforçando todo dia. Exato. Apresentando pra nós o que ele tá falando Sobre nós. né, sobre nós. A estratégia do pote da gratidão é uma forma prática do trazer à memória aquilo que me dá esperança. Muito legal Ponto essa final. questão do pote. Sim, mas é isso mesmo. O meu potinho tá lá. Todos os dias eu vejo. Ele tá enorme já, com um monte de... Glória a Deus. E é isso. E é isso. E você tá vendo, e você começa a ler, você começa a declarar. Existe poder na declaração. Deus, ele não fez o mundo falando. Então, olha o poder de transformação. É. Então, há transformação a partir da vocalização. Sim. Quando você começa a vocalizar, quando você começa a falar, internalizar, o que você está falando, você está internalizando. Nem todo trabalho é só do Espírito Santo. Tem trabalho que é nosso. Sim. É o Thiago Brunet que fala, né? Deus, ele faz tudo, menos a sua parte. Eu acho incrível isso. Vamos ajudar a fazer a parte. eu preciso ir pra academia. Ah, não vou. Eu preciso fazer uma comida boa. Ah, não. Vou ficar lá sentado, cruzado. Deus não vai fazer, né? Deus não vai fazer, porque isso você consegue fazer. Ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Se eu estiver doente, não for marcar o médico, tomar minha medicação, fazer o meu tratamento, isso também é um processo que Deus proporciona para nós para sermos curados. Mas tem a nossa parte, gente. Sim. E acho que é disso que a gente tem que falar, né? E se você não consegue, pede pro Senhor apresentar amigos para você. Exato. Porque aquilo que você não consegue fazer, o outro pode pegar na sua mão E te ajudar. e te ajudar a fazer. É isso. Olha, a amiga não falou da funcional para mim? Então, foi Ela isso. sabe que eu gosto de me exercitar. E aí depois eu tive que dar o feedback para ela. Falei, Sim. Deus te usou E é isso. Amém. na minha vida. E deu feedback pro amigo também, né? É justo? É justo. Acho justo. É muito importante. É muito importante saber que você contribuiu num processo de alguém. Muito. Então, a gente também precisa ter esse hábito de reconhecer. Verdade. Né? Você pode procurar o amigo, como a Leia falou, nossa, vamos tomar um café.
Mas aí depois eu posso falar para esse amigo, nossa, aquele dia que nós tomamos café, isso foi tão bom. Sim. Porque é importante o outro reconhecer. Dá um feedback, Exato. né? Dar um feedback. Então isso é importante. Sim. Porque às vezes o que o outro precisa é só ouvir, Só ouvir esse feedback, Esse né? feedback. Porque às vezes você coloca... Validar também, É validar. né? Nosso papel É ali na vida do validar outro. o papel na vida do outro. O outro foi importante É pra mim dentro desse processo. Eu vou validar isso pro outro. Eu vou dizer isso pro outro. A gente precisa ter a cultura de não esperar pra elogiar. Exato. Às vezes você tem seu negócio. Às vezes eu não preciso fazer reunião só quando eu quero falar de algum problema, de alguma questão. Eu preciso reunir pra falar de coisas boas. Elogiar, ter essa cultura, isso é importante. Né? Isso ativa áreas dos cérebros de recompensa. Então a gente precisa fazer isso. Isso é muito importante para nossa saúde mental e emocional. São pequenas coisas. Você viu que tudo aquilo que nós estamos falando aqui, já quase nessa 1 hora, você não precisa de valor financeiro. Não precisa. Só atitude simples, Deus né? nos deu tudo que a gente Simples. precisa pra ter saúde mental. Se você não consegue comprar uma Bíblia física, hoje tem Bíblia online. A maioria das pessoas tem um celular na mão. Você pode escutar, você pode acessar. Então, tem coisas que estão ao seu alcance. Só que você está querendo ser cópia. E você não está olhando. Verdade. Gente, olha que delícia. Muito bom. Nosso primeiro episódio, né? Falamos de muitas coisas. Sim, entre E lá amigas. entre amigas aqui. E lá no nosso grupo, vocês vão ver que hoje vai ser lançado um desafio. Nós nem vamos contar aqui como vai ser, porque a gente quer que você que está aí no grupo faça esse desafio junto com a gente. Se você não entrou no grupo ainda, clica lá no link que está aí nos comentários. Entre lá no grupo para você saber qual é esse desafio que nós estamos propondo hoje para todo mundo que está assistindo esse podcast, tá bom? Meninas, vamos dar um tchau e convidar o pessoal para o próximo episódio? Vamos. Então vai lá. Vamos começar agora com a Kátia. Pessoal, que alegria, que gostoso, que delícia foi esse primeiro episódio desse podcast. E a gente tem muita coisa ainda para trazer para vocês. Vamos junto, entre no grupo de WhatsApp que eu tenho certeza que você vai transformar o seu ano de 2026. Vem com a gente! Muito bom. Depois dessa chamada, você viu que animada? Adorei. É ela. É a Kátia. É a Cada Kátia. uma no seu jeitinho. Foi muito bom, né, pessoal? Esse momento, eu acho que a gente acho que demos muitos spoilers do que vai rolar, né? Várias dicas, porque a gente vai se aprofundar cada vez mais na necessidade de vocês e ajudar vocês a desenvolverem alguns hábitos, né? Alguns instrumentos emocionais à luz da palavra, para que você tenha um 2026 diferente aqui com esse time maravilhoso que Deus deu. Eu quero dizer para você que é para você. Saúde mental, emocional, bem-estar integral. Porque Deus, Ele nos chamou, Ele nos criou para que possamos ter bem-estar. Nosso bem-estar é a nossa natureza. Então, nós precisamos resgatar essa natureza que muitas vezes foi perdida. Então, entra nesse grupo, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. E não adianta você querer entrar o ano com os mesmos pensamentos. Deus, Ele nos chama para renovar os nossos pensamentos. Em Jeremias 29:11 diz assim: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Então, Deus tem planos. E Ele tem urgência. E Ele conta com você para realizar esses planos e fazer acontecer. Mas submeta os seus planos a Ele. Não vai fazendo sem perguntar para Ele, que já escreveu todos os seus dias antes mesmo de você existir. Então pergunte para Ele: Espírito Santo, como vai ser o meu 2026? O que o Senhor já escreveu para 2026? Eu quero caminhar em direção àquilo que o Senhor já escreveu. É sobre isso. Amém. É que, na verdade, em 2026, a gente tem que viver tudo aquilo que ele já escreveu pra gente. É isso. E a gente, às vezes, não tá vivendo porque a gente não tá parando pra perguntar. É isso. Né? E olha, você que já entrou no nosso grupo, a gente falou aqui nesse podcast que eu pedi pro Senhor apresentar para ele os amigos dele. Então, seja uma amiga de alguém, manda o link do grupo, convida essa pessoa também para fazer parte desse projeto novo, para que você viva um 2026 novo e as pessoas que estão ao seu redor também. Vamos transbordar. Vamos curarmos para sermos curados. Amém. Que a gente seja a resposta da oração de alguém todos os dias. Então, todos os dias que você levantar, levante com um propósito. Senhor, quem você vai me colocar no caminho para abençoar hoje? Para trazer uma palavra de vida, para trazer uma palavra de ânimo.
que a gente precisa transbordar na vida do outro. O Senhor está voltando, gente. E nós não podemos perder tempo com o egoísmo. Nós temos que ser uma fonte que transborda, tá? Então, conto com você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.